Um pai ameaça a própria filha por ter sido testemunha de um assassinato que ele cometeu. Ela foi a única pessoa que viu o crime. O homem está preso e mandou uma carta para a adolescente com ameaça, que mesmo com bastante medo, foi depor contra o pai. Essa é uma reportagem de Marcos Couto. Põe na cena. A filha ameaçada pelo próprio pai, por quê? Porque ela presenciou um crime. E o seu genitor, o principal suspeito. Crime esse ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2021, município de São Cristóvão. A vítima, Luciano da Vitória Albuquerque, estava em uma motocicleta. E a adolescente, a enteada de Luciano e filha do principal suspeito, estava na garupa da motocicleta. Eles saíram do povoado conhecido como São Cristóvão, povoado mal acabado. A moto parou porque o suspeito ameaçou a vítima e disse a ela que queria conversar. Nessa conversa, houve uma discussão. O suspeito, Gledson dos Santos, puxou uma faca peixeira e começou a golpear o Luciano, que caiu agonizando. Para completar, o Gledson estava na companhia do seu irmão, o chamado Edson, conhecido como Edson. Ele se aproximou com uma tora de pau e começou a golpear a vítima. Foram várias pauladas. A vítima agonizando, pedindo socorro. E o Gledson, com uma faca, partiu para cima ainda do Luciano. E o Evaldo dos Santos, o irmão do Gledson, mais paulada. Infelizmente, o Luciano não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Enquanto isso, as pessoas pedem justiça. E a adolescente, ameaçada pelo próprio pai, para que ela não vá à justiça testemunhar. Você vai acompanhar um pouco mais dessa história agora. A adolescente que presenciou toda a cena é essa jovem, de 16 anos. Na época, tinha 15. Além do drama que viveu assistindo toda a cena criminosa, ela também sofre um outro drama, que é ameaças do próprio pai. E ela relata agora. Que tipo de ameaças são essas? Que ele tinha falado, ele mandou uma carta para mim, falando que se eu fosse depor contra ele, era para mim esquecer que ele era meu pai. Ele mandou dizer por quem? Ele mandou essa carta para a mulher dele. A atual? Sim. Quer dizer que a atual esposa foi ao presídio, conversou com ele e ele mandou um recado? Sim. E por que ele não queria, ele não quer que você vá dar um testemunho? Eu não sei. Eu também não entendo, porque muitas pessoas virou as costas para mim por contar que eu presenciei a cena, sendo que não tenho culpa do que aconteceu. Eu apenas estava no lugar errado e na hora errada. Para relembrar, você e a vítima, que era seu padrasto, vocês estavam vindo de uma pescaria. Sim. Em uma motocicleta. Sim. Mas aí, como tudo aconteceu? Quando a gente tinha chegado da pesca, minha mãe tinha pedido para eu e meu padrasto ir lá na nossa residência onde a gente morava, pegar uma comida, um mosquiteiro e umas roupas para o meu irmão. Quando a gente saiu, aí a gente foi em direção para a nossa residência, quando a gente estava chegando já no beco, que é para entrar, para a gente poder ir para nossa casa. De longe eu avistei meu tio saindo de dentro do sítio com um pedaço de pau e meu pai já estava no beco esperando. Quando ele já tinha entrado dentro do beco, ele parou a moto e pediu para mim descer da moto e me afastar. Quando meu pai começou a perguntar a ele o porquê que ele tinha discutido com a mãe dele no dia seguinte, eu vi meu pai levantando uma camisa e retirando uma faca peixeira da cintura. Então eu gritei para ele correr. E ele correu e ele acabou escorregando. Foi quando meu tio Evaldo veio e começou a dar as pauladas na cabeça dele e meu pai as facadas. É verdade que a história, o foco seria ciúme do seu padrasto, ou seja, o seu pai, por estar separado de sua mãe, não aceitava a separação? Não, o fato foi com a gente, por ciúme da gente.
entendeu? Porque a gente andava muito com ele, a gente saía com ele, entendeu? A gente passeava muito, entendeu? Não só eu, como nós todas juntos. E ele via, né, que a gente tinha uma relação boa com ele, entendeu? Uma relação de respeito, de carinho, entendeu? Umas coisas que meu pai não fazia com a gente, que a gente se sentia bem. Chamava até ele de pai, entendeu? Porque a gente considerava muito. Falando em pai, nesse momento de separação, você frequentava a casa do seu pai? Sim. E como era o comportamento dele, a atenção dele com você e com as demais? Era normal. Reclamava de alguma coisa? Não, de Dizia forma nenhuma. nada? Não. A única coisa que ele não fazia era não sair com a gente e não dar o que a gente precisava. E as ameaças? As ameaças... Da carta, ele do presídio com você? Então, assim, a carta eu não lembro de tudo, né? Porque quando eu vi essa frase que ele disse que se eu depois contra ele era para me esquecer que ele era pai, eu comecei a chorar, não consegui ler. Leu demais? Sim, fiquei muito... Não conseguiu ler mais? Não, fiquei muito comovida com o que tinha na carta. Agora eu lhe pergunto, para finalizar, sobre o seu testemunho na justiça, você foi dar? Sim. Contou toda essa história? Sim. É bom ressaltar que a menor é a única testemunha, certo? E ontem trouxe, aí vamos tomar providências daqui para frente, porque ontem o júri ele não pôde continuar. Por quê? Porque a mãe da vítima, ela passou mal, ela desmaiou em plenário, né, depondo, prestando os esclarecimentos. E aí nós entendemos, né, a assistência de acusação, entendemos que não teria como continuar com o júri. Porque a mãe ela não tinha condição nenhuma, porque ela relembrou de tudo que aconteceu com o filho dela, né? Então, é bom ressaltar aqui que a vítima não tem antecedentes criminais, não era nenhum criminoso, trabalhador, Luciano, pescador, trabalhava diariamente, né? E o fato também de ele até assumido também a família de Dona Elaine aqui, ele era um bom pai, mesmo não sendo pai biológico, mas era um excelente pai para as filhas dela, né? E assim a gente lamenta pelo ocorrido. E sobre o que reza o processo? Aguardar a próxima sessão, né? E ainda a assistência de acusação vai trabalhar para incluir, além do crime de homicídio por motivo fútil, né? Por motivo torpe, a questão do crime de ameaça. A filha que está nessa situação, porque ela que presenciou tudo, né? Inclusive ela estava muito temerosa ontem no tribunal do júri, mas ela ainda assim foi perguntado para ela se ela queria depor na frente do pai, e ela foi, e o pai presenciou o depoimento dela, né? Então o que a gente pede pela família é o seguinte, que pare as ameaças e o processo ele vai seguir, né? E a justiça vai ser feita. Qual o medo da senhora, de sua família neste momento? Meu medo é ele fazer algo contra a minha família. Contra mim mesmo. Por quê? Porque ele me judiava muito, me maltratava na frente dos meus filhos, nunca me respeitou, me ameaçava muito. A senhora teme por ela? Temo por ela, com certeza, muito. O que a senhora pediria à justiça? Eu quero justiça, né? Porque eu estou com um filho. Ele tirou o direito do meu filho de ser criado por um pai. E é muita dor que eu sinto. Só sabe Deus e eu o sacrifício que eu tenho para criar meus filhos. Isso me dói muito e eu peço justiça. Que seja feita a justiça. Enquanto isso, nos resta aguardar. E vale ressaltar, o crime aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2021, no município de São Cristóvão. A vítima, Luciano da Vitória Albuquerque. O principal suspeito é Gledson dos Santos. Está preso na companhia do irmão dele. O irmão teria participado com uma tora de pau, ou seja, golpeado a vítima com pauladas, enquanto o Gledson com faca, arma branca. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, direto do bairro Santa Maria, em Aracaju, repórter Marcos Couto.
Quando nós mulheres damos as mãos, a nossa força fica infinitamente maior. Olhe quanta coisa nesse caso. É uma menor que presencia o pai cometer um crime. Este pai preso ameaça ela através de carta. É uma mãe que é acionada a depor no meio de um júri popular. A pressão é tão grande que ela desmaia no meio de todo mundo, na frente de todo mundo. A cena, para quem estava lá, porque eu conversei com quem estava lá, a cena foi tão chocante, foi tão grave, que comoveu até os mais experientes na área jurídica. Essa mulher desmaiou no meio do julgamento. Para vocês terem noção, a audiência precisou ser desmarcada. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque se algo acontecer a qualquer uma destas mulheres, minha gente, a gente vai continuar acompanhando isso aqui e mostrando tudo. Agora eu consigo ler a nota? A nota que a gente precisa trazer aqui, meu diretor, por favor? Estou no aguardo. Não está no lugar, amor. Está aqui, ó. Como vemos na reportagem, a família está com medo. A nota não é isso. A nota é do comecinho. Uma nova audiência está marcada para o dia 21 de setembro deste ano e a gente segue acompanhando este caso. Como vimos na reportagem, a família está com medo, quer justiça. Quando tiver uma nova audiência, nós vamos fazer a cobertura também.